Quando todo o poder de um país está concentrado nas mãos de um único indivíduo, de uma única família ou de uma única instituição, a história nos mostra, invariavelmente, que as consequências são dolorosas para toda a população daquele país. No vídeo de hoje, nós vamos seguir com a nossa proposta de explicar o direito de forma simples e prática, para que você, operador do direito ou cidadão comum, consiga entender de forma clara, sem aquele juridiquês típico da profissão, mas também sem perder a essência técnica fundamental para que conversemos sobre o tema de maneira profunda e também sem perder a seriedade que o tema demanda. Bom, nós vamos então falar sobre a divisão dos poderes dentro de direito constitucional. Como eu estava falando no vídeo anterior, nós vamos começar da base. E a base do direito é necessário que nós entendamos toda a estrutura do Estado Democrático de Direito, toda a estrutura que o nosso país se organiza. Bom, imagine então o Estado como uma orquestra. Se todos tentarem reger essa orquestra, a música vira ruído. Então, é necessário que exista um sistema de pesos e contrapesos. No nosso país, existe uma estrutura que divide o poder em três esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário. Bom, em meados do século XVIII, o filósofo Montesquieu, um filósofo francês, escreveu que quando um homem ele concentra o poder, ele tende a abusar desse poder. Então é necessário que o poder freie o poder. E assim se constrói essa ideia de divisão do poder nessas três esferas. Essa ideia, ela viajou o mundo. Em 1787, ela fundamenta, ela dá a existência para a Constituição dos Estados Unidos. E em 1988, ela entra e fica incutida na Constituição Federal Brasileira. Os poderes, eles devem ser harmônicos entre si para que a gente consiga estruturar de maneira adequada todo o sistema brasileiro. O legislativo, ele é como se fosse o compositor dessa sinfonia. É ele que vai criar, é ele que vai alterar leis. Ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Ele é como se fosse aquele músico compositor que compõe as partituras. Sem o compositor não tem música, tem só improviso. E muitas vezes o improviso dá ruim. O executivo, ele é como se fosse o intérprete dessa música. Ele é o cara que ele vai transformar a partitura em som. Ele vai ler a partitura e vai tocar a música. Ele é composto, então, pelo presidente da República, pelos governadores e pelos prefeitos dos municípios, com suas respectivas equipes. Eles pegam todas as leis criadas pelo legislativo e executam, constroem escolas, fazem programas sociais, administram o orçamento. Então, o legislativo ele vai fazer uma lei maior e vai demandar uma execução. Então, ele vai fazer uma lei específica, por exemplo, para a educação e vai então ser de competência do Poder Executivo ler aquela lei, interpretar ela e executar, colocar ela em prática. Em síntese, então, o executivo ele é aquele músico, dentro da nossa analogia da orquestra, que vai dar vida às partituras. O poder judiciário ele é como se fosse, então, o afinador desses instrumentos. Ele vai garantir que a música ela não saia do tom. Porque muitas vezes o legislativo vai escrever uma coisa, o executivo ele vai interpretar outra, e é necessário então que exista um intermediário para afinar essa ideia,
para poder aprimorar e aplicar ela na prática. Então, o legislativo ele vai criar uma lei que vai versar sobre educação, o município vai executar essa lei, mas o judiciário vai dizer se a leitura ela está correta ou não, de acordo com aquilo que está escrito. Ou seja, vamos pegar aqui quando o STF declara uma lei inconstitucional. Ele está afinando esse instrumento do legislativo em sintonia com a Constituição. Então, digamos que o legislativo tenha criado uma lei nova e essa lei tenha sofrido, então, uma ação direta de inconstitucionalidade. O STF vai apreciar essa demanda e, entendendo que ela não está de acordo com a Constituição, vai declarar ela inconstitucional, alinhando ela, sim, ao Estado Democrático de Direito, aos princípios constitucionais firmados dentro da nossa sociedade. Em síntese, então, o judiciário ele não vai criar a música, nem vai executar. Ele vai escutar essa música e ele vai afinar, ele vai chamar a atenção do músico e do compositor. Vai dizer: isso não está de acordo, isso está correto. É dessa maneira que você deve tocar. É ele que vai dar o ritmo, é ele que vai dar o tom. Voltando então ao nosso exemplo, uma orquestra, ela só é bela, só tem uma música que vai nos gerar deleite ao ouvido, quando todos tocam de maneira harmônica, respeitando o espaço um do outro. Assim devem funcionar os poderes. Nenhum deles é maior do que o outro. O executivo não é maior que o judiciário. O judiciário não é maior que o executivo, assim como o legislativo tampouco é maior que qualquer um dos outros dois. Eles são iguais. Eles têm funções diferentes dentro do Estado democrático de direito, espaços que devem ser rigorosamente respeitados. O legislativo, ele vai aprovar uma lei. O executivo vai aplicar essa lei. O judiciário vai verificar se essa lei é constitucional ou não, se ela está dentro dos ditames da nossa Carta Maior, da Constituição Federal de 1988, se ela segue todos os princípios do Estado Democrático de Direito. O executivo vai indicar os ministros. O Senado precisa aprovar. O Congresso vai fiscalizar as contas do executivo e o Tribunal de Contas vai conferir a execução. Cada um toca o seu instrumento, mas todos eles seguem a mesma partitura, a Constituição Federal de 1988. Ninguém pode sair do tom. Dentro dessa nossa orquestra, a nossa pauta principal vai ser sempre a Constituição Federal. Nós não podemos fugir dela. E a partir dali, os três poderes, eles vão se sintonizando, vão tendo essa sinergia. Eles vão entrar em embates, vão, mas as decisões do STF não podem invadir as decisões do Executivo, assim como as execuções realizadas pelo poder demandante do Executivo, elas não podem ferir as, as determinações do Judiciário. O Congresso não pode criar leis inconstitucionais, assim como o Executivo não as pode executar. É necessário que cada um dos poderes respeite o espaço do outro e atue dentro dos limites constitucionais que lhe são conferidos. Sim, eu sei que tem muita polêmica com relação à politização das decisões do judiciário, com relação à judicialização das execuções do poder executivo, com relação à forma de legislar do Congresso. Eu sei, existe muita polêmica. E se você quiser que eu trate aqui algum tema específico e polêmico, pode deixar aqui nos comentários que nós vamos discutir de maneira aberta. Se está certo, se não está certo, se está errado, dentro do meu ponto de vista, evidentemente.
se está certo ou errado dentro do seu ponto de vista. Vamos trazer à luz todas essas discussões. Da próxima vez, então, que você escutar um conflito entre o Congresso e entre o presidente, ou entre o presidente e o judiciário, que está muito em alta, né? Principalmente do ex-presidente com o judiciário. Mas o ex-presidente ele já não integra mais o poder executivo. Mas a próxima vez que você escutar do presidente atual em conflito com o judiciário, lembre-se sempre, o que parece uma briga pode ser apenas o som natural, pode ser apenas a orquestra se afinando, pode ser apenas um barulho necessário antes da harmonia final. Eu posso te dar muitos exemplos. Nós podemos discutir casos práticos a exaustão aqui no canal. Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários qual que é o caso polêmico que vocês querem tratar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários, então, um tema polêmico, se vocês querem que eu fale da relação entre presidente e judiciário, entre presidente e os ministros do STF, entre o legislativo e o executivo. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e amanhã teremos mais conteúdo, então, para nós podermos formar a base elementar para que qualquer cidadão, empresário, empreendedor, empregado, qualquer cidadão brasileiro comum saiba dos seus direitos. Afinal de contas, como eu disse na aula anterior, quando todos têm clareza dos seus direitos, é mais fácil defender o que é justo. Até mais, um forte abraço.